Olá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos para mais uma atualização aqui do nosso canal Sala de Aulas. O assunto continua sendo Elon Musk, continua sendo Alexandre de Moraes, continua sendo Brasil, continua sendo democracia. A democracia do Brasil é uma democracia ainda bem jovem. A nossa última Constituição, a que está em vigor até agora, vem ainda de ontem, 1988. Foi derivada, como todos nós sabemos, do período final da ditadura militar, onde se garantia os direitos constitucionais para que o Brasil não voltasse a sofrer as agruras que tinha sofrido na época da ditadura. E por isso ganhou o status de Constituição Cidadã. Pois bem, é essa Constituição Cidadã alcançada por nós brasileiros a duras penas, depois de um longo e tenebroso processo, aonde ainda hoje temos mais de 1.500 famílias que não sabem o destino dos seus filhos, dos seus esposos, das suas esposas, dos seus pais, dos seus tios, seus parentes, seus amigos. O que foi feito dessas pessoas lá na época de 64 a 85, ou seja, ditadura militar no Brasil. É essa Constituição Cidadã que veio após esse período tão tenebroso que pessoas na figura de Elon Musk, pessoas na figura de Jair Bolsonaro e todo o bolsonarismo juntos, pessoas na figura até mesmo do Pablo Marçal e de pessoas que se pareçam com qualquer um desses. É essa Constituição que eles querem rasgar a todo custo para colocarem a sua sanha de poder, o seu desejo pueril de privilégios de classes abastadas acima de todos os direitos civis e políticos, sociais de todos cidadãos deste país. É contra isso que está lutando o ministro Alexandre de Moraes com unhas e dentes. Se pudermos eleger alguém que possa se dizer um super-herói, que agarrou com unhas e dentes a eleição de 2022, este alguém, esse título de super-herói, só pode ir para uma pessoa, Alexandre de Moraes. E é derrubando Alexandre de Moraes, é tentando derrubar Alexandre de Moraes, que esses golpistas sonham em ter anistia, em não ir para a cadeia. Porque Alexandre de Moraes é a última e mais poderosa pedra no caminho dessa corja de golpistas, de pessoas ignóbeis que só querem manter os seus privilégios. Então, Alexandre de Moraes está sendo combatido fortemente por essa canalha. E cabe a nós todos estarmos juntos ao ministro, apoiando as atitudes dele. Já basta a mídia golpista que também está fazendo ou continua fazendo o desserviço de sempre na defesa, né, sutil às vezes, né, de pessoas como Elon Musk. A gente não vê de maneira nenhuma o Globo, a Folha, o Estadão fazer qualquer noticiário ou editorial falando sobre a soberania brasileira, falando sobre os ataques que o Supremo Tribunal Federal está sofrendo, porque quando atacam Alexandre de Moraes, estão atacando a soberania brasileira.
estão atacando o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ou seja, a Suprema Corte. E é óbvio que tudo isso tem a ver com essa divisão de classes, tem a ver com capitalismo, tem a ver com questões também morais, não é? Que falta de moral, né? Que essas pessoas têm de querer apenas tudo para elas, nada para os outros. Nós que estamos aí às vésperas praticamente de uma eleição, que eu digo que é a eleição mais importante de todos os tempos do Brasil. A eleição de 2022, ela era fundamental para que a gente não, digamos, sucumbisse, não entrasse de vez no buraco. Mas essa eleição de agora, de 2022, principalmente a eleição aqui em São Paulo, ela é mais do que fundamental, ela é vital para que a gente comece de verdade enterrando o bolsonarismo no Brasil. Porque pensa bem, o candidato que Jair Messias Bolsonaro está abençoando, que é o atual prefeito, que não foi eleito, ele era vice de Bruno Covas, e ele só está no poder agora, o Ricardo Nunes, né, na governança da Prefeitura de São Paulo, por conta do falecimento, né, do Bruno Covas, que, mesmo sabendo que estava gravemente doente, mesmo sabendo que talvez não resistisse à doença, que dali a algum tempo não estaria mais nesse mundo, não se absteve de abrir mão de se candidatar à prefeitura e deixou aí essa bomba, né? O Ricardo Nunes como vice para governar na prefeitura. Então, o Ricardo Nunes, ele herda a prefeitura e ele passa exatos 4 anos, isso eu posso falar porque eu ando por São Paulo. Eu não sou uma pessoa que fica presa dentro de casa. Eu trabalho, eu estudo, eu passeio essa cidade. Hoje mesmo andei por essa cidade. Né? São Paulo é uma cidade muito grande, é uma cidade cosmopolita. Mas, assim, tem pontos estratégicos que a gente anda, a gente percebe. Ricardo Nunes passou exatos 4 anos com a bunda sentada na cadeira da prefeitura, sem fazer absolutamente nada, nenhuma grande obra. O rio Tietê, o rio Pinheiros, está aí poluído, né? Tem programas que já foram, inclusive, aprovados para começar aí a despoluição. Está parado esse projeto. Tínhamos ruas e mais avenidas e tudo mais com buracos. Aqui no meu bairro e em outros bairros a gente percebia que as praças ficavam com 1 metro, 1,5 metros de mato, que dava para as pessoas se esconder atrás do matagal das praças. E agora, mais do que de repente, ele começa a tricotear ou fatiar a cidade inteira, esburacar a cidade inteira. Tá limpando as praças, tá colocando brinquedinho lá para as crianças, nem termina de fazer direito a obra das praças, já está inaugurada, bota lá uma faixinha dizendo que é obra da prefeitura, tudo isso para enganar os trouxas, porque só os trouxas, né, acreditam nisso. Mas então, o candidato de Bolsonaro é esse daí, que está aí em 3º lugar nas pesquisas. Por quê? Porque o tal do coach ou do ex-coach, o cara bilionário, simplesmente comendo pelas beiradas, nem tinha domicílio eleitoral aqui em São Paulo, era de Goiás, e aí veio como um alazão, né, correndo
e está aí já em segundo lugar nas pesquisas, e eu não duvido nada que vá para o segundo turno. Aos moldes do bolsonarismo. E veja, esse Pablo Marçal pode ser alguém pior do que o Bolsonaro foi para o Brasil. Pode ser para São Paulo o que Bolsonaro foi para o Brasil. E se Deus nos livre, esse cara vence a eleição aqui em São Paulo, ele vira um forte candidato a presidente da República em 2026. Tá bom para vocês ou querem mais? Então, assim, cada vez mais a coisa tende a piorar. E é contra tudo isso que Alexandre de Moraes luta. É contra todo esse fascismo, contra todas as fake news, contra todos os factoides, contra todas as injúrias cometidas por esse povo no 8 de janeiro, por exemplo. E eles estão desesperadamente correndo para tentar arruinar a moral de Alexandre de Moraes e depois até mesmo conseguir tirá-lo do poder. É óbvio que isso não vai ser possível, porque se isso acontecer, se o presidente do Senado, né, o Pacheco, que é o único que poderia dar andamento no processo de impeachment dos ministros, falou ontem, que, aliás, Alexandre de Moraes foi premiadíssimo aqui em São Paulo ontem, né? E o Pacheco estava nessa premiação de magistrados e tal, e o Pacheco exaltou a figura de Alexandre de Moraes, deixou claro que o executivo, o legislativo e o judiciário têm que estar unidos para vencer os embates contra a democracia aqui no Brasil. Mas a gente sabe muito bem que as cadeiras mudam, né, de lugar, tudo gira. E o Pacheco não vai ficar lá para sempre, não é verdade? Então, assim, a gente deseja que a lei brasileira seja cumprida, que a Constituição seja cumprida. Mas, de toda forma, a gente não pode dormir com os dois olhos fechados. Então, é um olho aberto e outro fechado em cima desses golpistas. E apoiar Alexandre de Moraes, apoiar o Supremo Tribunal e apoiar a democracia brasileira. É isso que nós temos que fazer para que a gente consiga vencer esses loucos que brincam com o fascismo. E dia 7 de setembro próximo será também um 7 de setembro diferente, especial, né? Vamos ver como se comportam as instituições, vamos ver como se comportam todos aqueles que dizem realmente que são democratas, né? Porque eles, o povo que vive lá do outro lado da cerca, está animado, né, com a possibilidade de se reunir novamente na Avenida Paulista, né, de fazer um ato, provavelmente contra Alexandre de Moraes, contra o Brasil, contra a democracia, né? E é um ótimo dia para a gente testar a que nível está o bolsonarismo, né? Eu espero de verdade que esse Pablo Marçal faça o papel de acabar com o bolsonarismo, porque é cômico, né? O bolsonarismo ser engolido por um próprio bolsonarista, que não seja o Bolsonaro. Bom, curta, compartilha, se inscreva nesse canal, podendo ajudar no Pix 252-791-6802. E estamos sempre aqui, fazendo a resistência e fazendo o compartilhamento de ideias. Nem mais, nem menos que ninguém, apenas fazendo um compartilhamento. Tchau, tchau.
É assim. Até a próxima.